Olá, eu sou o professor Wesley Góes, da Universidade Federal do ABC, e este é mais um vídeo auxiliar da disciplina Projeto de Elementos Estruturais de Aeronaves 1, que será desenvolvido agora no quadrimestre suplementar 2022. Então, o objetivo aqui deste vídeo é contextualizar para o aluno a importância da mecânica das estruturas e da análise estrutural no processo de projeto e desenvolvimento de estruturas aeroespaciais, aeronáuticas. Então, é impossível um aluno participar de uma equipe de engenheiros que vai estar envolvida no desenvolvimento ou certificação de produto aeronáutico ou aeroespacial sem entender sobre os elementos da análise estrutural. Tá? Então, impossível, não tem como. Então, a ideia aqui é mostrar que tudo que eu estudei lá, em mecânica dos sólidos 1, mecânica dos sólidos 2, técnicas de análise estrutural em projeto, placas e cascas, teoria da elasticidade, é de fundamental importância para que eu possa agora, nessa disciplina, utilizar essas ferramentas no sentido do projeto. Não tem como eu projetar sem dominar a análise. Então, a gente tem aqui, né, como tema central da mecânica das estruturas, né, ou da análise estrutural, descrever o comportamento de uma estrutura ou de um sólido no sentido de se quantificar e determinar tensões, deformações e deslocamentos em qualquer ponto, instante, para uma dada condição de forças aplicadas em vinculações impostas na minha estrutura, desculpa, ou no meu sólido. Sem esses elementos, né, sem essas variáveis, tensão, deformação e deslocamento, eu não consigo projetar estruturas aeronáuticas. É com esses elementos que eu consigo projetar estruturas aeronáuticas no sentido de atender os requisitos de segurança estabelecidos pelas autoridades aeronáuticas, seja ela a americana, a brasileira, a canadense, a europeia, como um elemento importantíssimo no projeto de estruturas aeronáuticas, que é a questão da minimização de peso. Então, antes da gente entrar nesses elementos da modelagem teórica que compõem a mecânica das estruturas, no sentido de eu quantificar tensão, deformação e deslocamento, eu quero aqui só fortalecer a questão das etapas de um dado projeto, né, de estrutura ou elemento estrutural, né, aeroespacial ou aeronáutico, e posicionar basicamente essa disciplina nesse fluxograma aí. Então a gente tem, isso aqui é uma etapa bem simples, tá? Bem, vamos dizer assim, bem enxuta, mas que já nos dá a ideia de onde a gente, engenheiros de estrutura, a gente se posiciona nesse processo de projeto de avião, de helicóptero, de produtos aeroespaciais. A gente tem a parte de concepção, a parte de cargas, e essa disciplina ela vai se situar aqui, ó, entre análise estrutural e o dimensionamento em si. Geralmente, a gente, né, os engenheiros de estruturas, eles atuam aqui, né, nessa etapa, justamente no sentido de quantificar esses três elementos que vão dar condições ao dimensionamento e vai dar condições da fabricante mostrar para a autoridade aeronáutica que o produto dele é confiável, tá? Atende os requisitos. Então, para a gente determinar tensão, deformação e deslocamento em estruturas, a gente precisa minimamente entender o que é uma estrutura. A gente define aqui estrutura como um corpo ou arranjo de corpos, formando um sistema capaz de proporcionar equilíbrio estático e dinâmico de certo conjunto de forças ativas. Ou seja, eu tenho forças agindo nesse arranjo de corpos e essas forças, né, agindo nesses corpos que estão vinculados em algum lugar, vão, né, internamente, em todos os pontos dessa estrutura, aparecer aí tensão, deformação e deslocamento. E são com esses elementos que eu consigo lá atender às questões dos requisitos definidos pelas autoridades aeronáuticas. No nosso caso, da engenharia
aeroespacial, a gente tem uma dualidade aqui de conceber projetos que garantam estruturas seguras, mais leves. E quais são os elementos que, basicamente, ou seja, quais são, vamos dizer assim, os modos de falha, ou seja, quais são os requisitos que a gente vai ter que atender que basicamente são apontados pelas autoridades aeronáuticas, ou seja, as normas elas apontam para onde? Para requisitos de resistência, de rigidez, estabilidade, fadiga e fratura. A nossa disciplina ela vai me dar, né, elementos para que eu possa responder a requisitos de resistência, rigidez e estabilidade. Na disciplina de projeto de elementos estruturais de aeronaves 2, a gente vai ver, né, a teoria sobre fadiga e fratura. Tá? E lá a gente consegue enxergar os elementos para responder os requisitos do projeto, né, da certificação do produto aeroespacial, aeronáutico, no sentido da fadiga e da fratura. Bom, esses elementos estruturais, né, definidos de forma genérica, eles passam, no caso do avião, né, que vai ser o nosso curso vai estar muito norteado pelo produto aeronáutico avião. Essas estruturas elas passam a ter denominações, né, fuselagem, asa, empenagem vertical, horizontal, assentos, pisos. E esses elementos estruturais eles são definidos basicamente pela combinação, né, do que a gente classifica de estrutura uni, bi e tridimensional, né, ligados. Né? E aí a gente, em nosso curso, vai associar os modelos mecânicos estruturais que caracterizam essas estruturas uni, bi e tridimensionais, né, por exemplo, barra sobre força normal, viga em flexão, chapa, estruturas de chapa, de placa, de casca, vinculadas, né, formando fuselagem, asa, empenagem. A gente vai definir, né, essas estruturas mais para frente e enxergar que elas são constituídas por essas ligações e enxergar a interação do carregamento nelas no sentido de determinar, né, tensão, deformação e deslocamento. É o que a gente vai apresentar, na verdade, em relação ao carregamento no próximo slide. Tá? E uma observação aqui é que essas estruturas elas têm que, de alguma forma, guardar características aerodinâmicas, por exemplo. Então, a gente meio que definiu a estrutura, né? E para a gente determinar tensão, deformação e deslocamento, a gente precisa também definir os modelos de carregamento que vão agir nessas estruturas, no sentido de quantificar essas três grandezas aí, chave, né, principais da nossa disciplina, né, da análise estrutural, da mecânica estrutural, a questão do carregamento. Então, a gente vai ter que caracterizar, né, modelos de carregamento no sentido de definir, né, a sustentação, a força na empenagem, um modelo de carregamento que me representa o arrasto, o empuxo do motor, né? Ou seja, um modelo de carregamento para quantificar efeitos de inércia na minha estrutura. Isso tudo também a gente vai debater na disciplina. Tá? Então, a gente, de alguma forma, definiu, né, estrutura, o carregamento na estrutura aeronáutica, e aí a gente passa realmente a questão da modelagem teórica em si, no sentido de determinar tensão, deformação e deslocamento. Ou seja, qual é o modelo mecânico estrutural? Né? Ou seja, qual é a abordagem que a gente vai dar para o problema em si, para a análise em si? Ela é unidimensional? É por meio de viga, de barra? É um problema plano? É por meio de chapa, placa ou casca? É um problema tridimensional? Eu vou fazer a minha análise no viés estático? É no viés dinâmico? Eu vou considerar a linearidade física e geométrica ou a não linearidade física e geométrica, por exemplo? Então, são vários elementos aí que me quantificam a modelagem teórica, né, para
né, estruturar e definir um modelo que depois vai ser simulado. Isso daqui a gente vai discutir no final desse vídeo, tá? No sentido de determinar tensão, deformação e deslocamento. Uma coisa que eu sempre falo para o meu aluno é: tome muito cuidado com essa questão da modelagem teórica, porque a gente não precisa, né, matar uma formiga com uma bomba atômica. Você pode pisar na formiga, tá? Não é ética, eu sei, mas é só um comparativo. Não tem modelo errado, não é? Modelos e modelos, né? Tem o modelo mais adequado para uma dada tomada de decisão de engenharia, né? Eu posso matar uma formiga pisando na mesma ou, né, que é um modelo mais simples, né, ou posso matar a formiga criando uma bomba atômica. Vai matar também, tá? Utilizando um outro modelo. Mas existem os modelos mais adequados para uma dada condição, tomar decisão dentro de um contexto econômico e de sobrevivência de mercado e de... São coisas que a gente vai discutir no curso, tá? Então não existe modelo certo ou errado, existe modelo mais representativo no sentido de tomada de decisão de engenharia. Então essa modelagem ela vai compor, como eu já coloquei, né, a questão da idealização da geometria, da estrutura, né, que vai compor aí a minha asa, a minha fuselagem, a minha empenagem, a idealização das forças aplicadas, como eu já coloquei aqui, representação matemática das restrições, né, que envolvem essas grandezas, que são as equações de equilíbrio, compatibilidade, lei constitutiva, além das condições de contorno. Gente, se vocês não estiverem entendendo o que eu estou falando aqui, tem que correr atrás. Por quê? Porque essa disciplina é uma disciplina de final de curso, tudo bem? A gente vai se ajudando, mas tem que ter elementos aí da mecânica das estruturas para eu poder participar de uma disciplina que envolve projeto. Eu não vou ter condições de projetar sem dominar a análise estrutural, tudo bem? E essa modelagem ela vai me caracterizar o que a gente chama de problema de valor de contorno, não é? Quem fez elementos finitos comigo, a gente fez uma discussão, né, bem forte sobre a questão de problema de valor de contorno. Então, o que eu quero trazer aqui para você, quais são os elementos importantes que eu preciso fazer uma revisão para eu poder aqui tranquilamente desenvolver a disciplina. Continuidade do meio, linearidade física e geométrica, e por tabela não linearidade física e não linearidade geométrica, condições de equilíbrio, lei constitutiva, modelos cinemáticos, ou seja, condições de equilíbrio, né, vai envolver aí relações diferenciais entre as tensões e forças de volume. Lei constitutiva são equações que vão relacionar tensão e deformação, né, equações de compatibilidade vão relacionar deformação com deslocamento, esforços internos, flexão pura, simples, composta, centro de gravidade, centro de cisalhamento, momento de inércia, torção, teoria de elasticidade e flambagem. Eu estou destacando aqui esses elementos importantes e, nesse sentido, eu estou propondo no Moodle, né, na página oficial da disciplina no Moodle da UFABC, uma avaliação diagnóstica sobre esses pontos, para eu ter noção de como vocês estão com esses conceitos, tudo bem? Especificamente aqui, dentro desses conceitos, eu quero destacar e fazer, vamos dizer assim, uma contextualização mais forte em relação às condições de equilíbrio, dentro desse aspecto aqui que eu estou destacando na figura, como elementos, né, de resistência e transmissão. Então, a condição de equilíbrio, ela pressupõe que uma parte arbitrária da estrutura, idealizada, por exemplo, como um diagrama de corpo livre, deve estar submetida, em qualquer instante da minha análise, a um conjunto equilibrado de forças. E se isso valer para todas as suas partes, então toda a estrutura estará em equilíbrio. O equilíbrio de forças, o equilíbrio de forças se estabelece na estrutura mediante um mecanismo que pode ser interpretado como de resistência ou de transmissão. De fato, por um lado, o conjunto de forças aplicadas deve ser transmitido ao longo dos elementos estruturais, até os vínculos. E, por outro lado, os elementos estruturais eles precisam, obrigatoriamente, oferecer resistência a essas forças aplicadas, desenvolvendo, em cada seção, esforços internos
que equilibram os seus efeitos. A existência dos esforços internos tem suporte no fato de que os elementos estruturais são deformáveis e suas partes internas interagem entre si. Nessas condições, as intensidades dos esforços internos dependem do quê? Da rigidez dos elementos estruturais. De modo simplificado, entendida como a oposição oferecida às deformações induzidas pelo carregamento. Então, nessa figura aqui, procura-se ilustrar as interpretações da resistência e transmissão, segundo as quais os esforços internos em determinada seção possuem intensidade tais que equilibram as forças externas aplicadas na parte considerada da estrutura, ou então são equivalentes estáticos, desse outro lado aqui da figura, em relação à seção das forças aplicadas. De um lado, esse mecanismo aqui, representado, interpretado como resistência, envolve esses esforços internos aqui generalizados, momentos e força cortante aqui, representado quando da construção do diagrama de corpo livre e com intensidades tais que equilibram aqui, ó, essa estrutura a partir dessa força aplicada. Por outro lado, ou seja, o que é que acontece aqui? Eu tenho essa estrutura, né, carregada aqui, ou seja, com o modelo de carregamento, representando aqui a sustentação, e eu estou querendo analisar o equilíbrio nessa seção transversal, nessa parte da estrutura. E, né, fazendo aqui a separação, eu já enxergo pelo método da seção, né, que para essa parte aqui estar equilibrada, precisa surgir aqui elementos, esforços internos que equilibram, né, as forças aplicadas aqui. E essa parte aqui do diagrama de corpo livre, ela é caracterizada como elementos resistentes. Por outro lado, a estrutura ela tem que resistir e transmitir esse esforço. É sempre aquela lógica que eu falo para o meu aluno. Lá em mecânica dos sólidos eu falo assim, olha, qual é a definição de tensão? Ah, tensão é a única forma de eu conseguir quantificar o efeito do carregamento externo internamente na estrutura no viés de ponto. Ah, me dá uma definição aí de esforço interno, né? Ah, é a única forma de eu conseguir quantificar o efeito do carregamento externo internamente na estrutura a nível de seção transversal. Ou seja, a nível de seção transversal, o efeito que essa carga me faz aqui, né, internamente na estrutura, é por meio desses esforços, que equilibram aqui a minha estrutura. E a estrutura, as tensões e os esforços, eles são espertos. Ele, atuando na seção ou no ponto, quando tensão, ele pergunta para o ponto, você me resiste? Se sim, me transmita. Então, ele transmite aqui, que é justamente essa ideia, né, de transmissão, que tem a ver com a transferência das forças aplicadas ao longo da estrutura, né, dos mesmos esforços internos generalizados, que são agora entendidos como equivalentes estáticos das forças externas que atuam na parte isolada da estrutura em relação a essa seção aqui de referência. Então, aqui, né, nesse caso, as intensidades dos esforços internos de cada posição descrevem o efeito local das forças externas ativas. Foi o que eu falei, né? Ou seja, a única forma de eu quantificar o carregamento externo internamente, aqui no caso, não é, a nível de seção transversal, essa é a ideia, tá, do equilíbrio posto aqui. E, por fim, a gente vai pegar, na verdade, né, aqui eu só fiz um resumo em relação ao equilíbrio. Eu tenho as restrições de compatibilidade, lei constitutiva e ainda as condições de contorno para a gente conseguir descrever, não é, vamos dizer assim, esse mapeamento matemático do modelo estrutural para que ele possa ser resolvido no sentido de eu conseguir determinar tensão, deformação e deslocamento. O problema em si, que na maioria dos modelos mecânicos estruturais, a solução, né, desse problema, para vários casos, ele não existe. Então, eu tenho que, de alguma forma, analisar esses problemas no viés de métodos numéricos, ou seja, por exemplo, utilizando elementos finitos, tá? Ou seja, elementos finitos aplicando software comercial, né, que é o que se faz na indústria, tá?
E aqui, né, basicamente, todos esses tópicos eles serão tratados na disciplina. Então, no próximo vídeo do curso, né, a gente vai agora fazer uma descrição resumida dentro dessa lógica dos mecanismos de resistência e transmissão dos esforços, fazer a definição anatômica e estrutural do avião. Tudo bem? Então, até o próximo vídeo.